Louvado seja Deus! Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor e eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações e eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia é para todo sempre. Então eu quero nesta noite trazer uma palavra para você de edificação para a tua vida. Eu tenho certeza que momentos iguais a esse não voltam mais. Poderão vir outros momentos, mas a palavra fala que a cada dia são momentos únicos, momentos que nós temos de intimidade com Deus. Então, nesta noite, eu quero trazer para você alguns fatos que aconteceu com um grande profeta. E muitas vezes, situações como essas, iguais a do profeta, acontecem conosco. E a gente deixa situações muitas vezes que para nós é um alerta, nós deixamos de lado, não levamos em conta. Mas nessa noite eu quero pedir para você, meu amado irmão, minha irmã, releve algumas coisas e atente para outras. Deus quer falar conosco e Ele falará através dessa mensagem que Ele colocou no meu coração. Gratidão. Então, eu quero fazer uma oração primeiramente, entregando esta live nas mãos do Senhor, e aonde ela vai chegar, ela tocará vidas, ela mudará situações, porque só Ele pode e só Ele faz, desde que nós acreditemos e confiemos na palavra dEle, porque essa palavra, ela é viva e eficaz, e eu falo para você, quando você crê, a alegria do Senhor é muito grande, porque aquele que crê, Ele traz para junto, Ele traz para perto, porque Ele é Pai. Se você puder, fecha teus olhos, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Senhor, eu quero entregar essa palavra nas tuas mãos. Eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Num domingo, Senhor, que está quase terminando e que nós começaremos ao início dessa semana, temos a certeza que o Senhor nos dará a firmeza de pensamento, a decisão para algumas mudanças que precisamos, Senhor, ter para que muitas coisas possam ser alcançadas. Por isso que através desta palavra eu te peço que o Senhor fale os corações por onde ela for enviada, para que pessoas venham, Senhor, entender que muitas coisas, Senhor, nos é dado, mas nem todas, Senhor, nos é favorável. Que o Senhor fale a cada coração. É o que eu te peço no nome santo de Jesus e no nome dele eu agradeço. Amém. Eu gostaria de trazer essa palavra em Isaías 6, versículo 1. Está escrito assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As suas asas eram de vestes, as suas abas e suas vestes eram alvas e enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moviam, e a voz que clamava naquele esplendor fez com que a casa se enchesse de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui, neste momento, Isaías estava tendo uma visão. Quando fala assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam e brilhavam o templo, a luz resplandecente que ele via. E quando isso aconteceu após a morte
do rei Uzias, a qual ele se submetia. E após essa morte, Deus trouxe algumas diferenças na vida de Isaías. Deus ali estava trazendo para ele uma presença. E quando Deus nos chama, é isso que eu quero falar para você nessa noite. Quando Ele nos chama, a primeira coisa que Ele faz, Ele traz a presença dEle para nós. Ele mostra a presença dEle para nós. Ele mostra o que significa aquilo que Ele tem de melhor, para que nós possamos ser participante. Ele quer nos dar de presente algo que somente Ele tem, somente Ele pode fazer. E não foi diferente aqui com Isaías, porque nós vemos que o rei Uzias era como primo, ou talvez um primo, um parente muito próximo, mas ele estava debaixo dessa autoridade desse rei. Por isso que fala no ano da morte do rei Uzias, porque nesta separação de autoridade, Deus queria fazer de Isaías algo novo. Ele não queria que ele permanecesse naquelas formas que eram dadas para ele, ordens, situações, que nós vamos ver logo mais abaixo, que ele continuasse. Mas Deus nem o advertiu, nem chamou-lhe a atenção. Deus mostrou a sua glória, e é sobre esta glória que eu quero falar. Essa visão trouxe para Isaías uma divisão de águas. E Deus está falando nesta noite comigo e com você. Ele quer te dar uma visão daquilo que é melhor para você. E de que forma Ele vai fazer isso? Apontando os teus erros, mostrando aquilo que você faz, que desagrada a palavra, que está fazendo você colher alguns espinhos? Não. Ele está mostrando a glória dele. Ele está mostrando aquilo que ele tem para te oferecer. Ele está mostrando que além dele não tem nada mais, nem acima, nem abaixo, nem distância, nem profundidade, nem altura, nem longevidade. Nada pode tirar daquilo que Deus quer te mostrar nesta noite. Ele quer trazer para você uma experiência única. Ele quer mostrar para você que Ele está no controle de todas as coisas, principalmente da tua vida. Daí você pode me perguntar assim: mas Deus, tão grandioso, está olhando para mim tão pequeno, muitas vezes tão insignificante? Sim, Deus está olhando e Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe da tua capacidade também, Ele sabe que esses momentos de fraqueza aconteceram, porque muitas vezes você estava desorientado, e nem por isso Ele quer te apontar, mas Ele quer te acolher. Ele quer mostrar que você é capaz de sair dessa condição de estágio, muitas vezes está estático, parado, envelhecendo, e não move-se nem de um lado nem para o outro. Águas paradas, elas trazem lodos, mau cheiro, elas não reavivam, elas não têm vida. E Deus está dizendo aqui, quando Ele mostrou ali, Ele mostrou a glória dEle, estava sentado no trono. Ali fala que as abas das suas vestes brilhavam, resplandeciam, porque há santidade. E quando Isaías viu esse trono, ele viu também ali os serafins e a base do limiar daquele local onde eles estavam. E sabe, uma das coisas que eu fico assim impressionada, Deus não se intimidou, ou Deus não quis esconder nada de Isaías. Ele deixou o céu aberto, e Ele está dizendo nesta noite: isso está aberto para qualquer que queira e entenda que eu sou o Senhor. Eu estou disposto a mostrar a minha glória. Eu estou disposto a fazer a minha presença chegar até você. Isso é humildade. Isso é uma grandeza de um ser que nos ama. E hoje Ele me tocava nesse ponto.
E a grandeza de Deus é tão, é imensurável. Eu me comovo, porque pessoas são más, são duras, são maquiavéricas, pessoas induzem coisas, trazem coisas para dentro de si, no qual correrão o risco de serem elas mesmas próprias, sabe? As pessoas que vão sofrer os danos, porque tudo que Deus queria fazer aqui naquele momento com Isaías é mostrar aonde Isaías estava indo, debaixo talvez da ordenança do rei Uzias, debaixo já, porque ele já estava sendo uma pessoa, ele fazia parte da corte, ele já tinha uma certa autoridade, mas Deus naquele momento mudou o ciclo totalmente de Isaías, e Deus está dizendo nesta noite, eu quero mudar teu ciclo, eu quero que você entenda que primeiro eu mostro a minha glória para você entender aonde é que eu estou trazendo você a conviver comigo, viver comigo, depositar a tua confiança, porque eu posso, a minha mão te alcança, te traz para junto de mim, e comigo você chegará a destinos que você não tem noção. Era isso que Deus estava fazendo. E quando eu olho uma mensagem desse porte, a minha alma, sabe, ela fica cheia de graça, de alegria, porque isso nós não encontramos aqui. Você não encontra na mais sincera amizade, porque esse é o nosso Pai. Ele é o dom da vida, Ele é o amor, Ele que nos fez, sabe, como a imagem e semelhança em caráter dEle, e tudo que Ele quer é um alinhamento dos seus filhos com Ele, para que você possa ser mais que vitorioso, você possa ter essa condição de ser mais. Sabe o que é mais? É você vencer aqueles obstáculos que você muitas vezes fala para você próprio, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, não vou chegar. O Senhor está dizendo, você pode, porque eu estou mostrando para você o que eu sou, para que você em mim venha a ser também. E quando ele disse ali para Isaías, as bases do limiar se moviam e a voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. Tudo que ele viu ali era a glória de Deus. Aquela fumaça era a glória de Deus. Ele estava vendo a glória de Deus com os olhos mortais dele. Ele estava vendo a glória de Deus, porque Deus queria mostrar para ele o que ele seria para Deus, o exemplo na terra daquela glória que ele estava vendo. E Isaías, naquele momento que ele ficou naquele esplendor, quando ele olhou aqueles seres vivos que tinham as asas que falam lá, elas estavam, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com eles cobriu o rosto, e 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Ele ficou ali no estado de graça, de êxtase, porque ele estava vendo os seres angelicais, ele estava vendo aquilo que muitas vezes nós sonhamos, aquilo que o homem imagina, que o homem inventa, que Hollywood quer pôr dentro daquilo que a sua mente pode alcançar. Mas Isaías não estava vendo um filme de Hollywood, ele estava vendo a plenitude de Deus ali clara, estampada, para que houvesse uma mudança radical. Isaías fala assim, no versículo 5. Então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Naquele momento, ele pôde enxergar, naquele momento, o véu se rasgou. Naquele momento, a situação que ele estava, caiu para ele, sabe, tudo aquilo que ele precisava, com urgência, ter que mudar. E ele ainda fala assim, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Naquele momento, toda aquela glória, todo aquele esplendor, toda aquela luz, todas aquelas vestes, toda aquela luz, a fumaça,
a nuvem que cobria todo aquele local, ele sentiu, mero mortal, que ele precisava de uma mudança. O Senhor está falando conosco nesta noite. Nós precisamos de mudança. Ele tem manifestado a cada dia a sua glória. Quando nós olhamos de uns anos para cá, você já observou o cair da tarde? Eu tenho batido algumas fotos quando eu faço minhas caminhadas. Eu olho para aquele céu e eu escrevo muitas vezes no meu status que um pintor maravilhoso faz a junção de cores, onde nenhum pintor, o mais famoso desse mundo, conseguiria fazer uma tinta naquele esplendor que ele tem mostrado a sua glória. Ele tem tentado nos alcançar com tantos sinais, ele tem mostrado através da natureza, através de fatos. Ele quer falar conosco e nesta noite ele quer falar comigo e com você. Era isso que ele estava fazendo com Isaías. E quando Isaías se sentiu ali, um homem de lábios impuros, e aonde ele habitava, ele entendeu que ali precisaria de mudanças urgentes e radicais. E a santidade, meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, a santidade é se despir. Para ver Deus, nós temos que despir do velho homem, deste homem mau, deste homem que muitas vezes maquina, deste homem que deseja. Você sabia que quando você deseja algo de mal para o próximo, você também está fazendo para você? Porque a palavra fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Nós podemos até ficarmos contrariados, muitas vezes ficamos magoados, muitas vezes até podemos irar sim, porque Deus permite, nós somos humanos, mas ele fala, não pequeis. E era isso que Isaías estava vendo, essa santidade, ele teve que se despir para poder ver Deus. E essa experiência com o Senhor que ele teve, produziu em Isaías humildade. Quando você se entrega realmente de corpo e alma, de tudo que você tem, porque afinal de contas tudo que você tem é dele, foi ele que te proporcionou, foi ele que trouxe para você essa oportunidade única de você ter mudanças, onde pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, você era assim, e hoje você está tão diferente, a sua pele mudou, você está mais esplendoroso, você tem alegria no olhar, e você vai entender que aquilo que Deus, sabe, programou ao longo dos anos para você, está te alcançando, está te atingindo, está mudando você para ser uma pessoa melhor. E essa produção do Senhor na tua vida vai te trazer humildade, para que você entenda aquilo que Ele quer que você se torne. E isso é uma experiência autêntica. Isaías aqui teve uma experiência autêntica, sabe? Nesse encontro, o profeta teve com Deus, sabe? Algo totalmente diferente do que ele esperava. Porque aqui fala assim, que quando um dos serafins voou até Isaías, ele tocou nos lábios, dentro da visão. Ele tocou e ele fez ali, com aquela brasa viva, algo que mudaria ele para sempre. O Senhor quer falar conosco nesta noite. Eu quero te mudar para sempre. Eu quero fazer de você um instrumento nessa terra, onde você leve a minha palavra e faça de você um profeta. E essa experiência desse encontro com Deus, sabe, estava indicando que ele exerceria um ministério muito grande, um ministério que seria um porta-voz do Senhor nessa terra. E o Senhor falava comigo quando eu estudava essa palavra, eu estou buscando pessoas que eu venha tocar com esta brasa viva, que é a minha palavra, que é meu poder, que é o meu amor, para que eles possam ser porta-voz nessa terra, nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. E nós sabemos aqui que fala que quando ele tocou, essa brasa viva foi tirada do altar, uma tenaz. E ele, quando ele tocou,
em Isaías, ele fala assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Quando o Senhor entra, o Senhor muda, o Senhor traz para nós uma experiência em que tudo se renova, aquilo que estava nublado clareia, o que estava fechado se abre, o que estava opaco brilha, porque ele entrou, e quando a luz entra, o pecado vai embora, os problemas começam a ser resolvidos, e você começa a ter uma outra esfera da tua vida, do posicionamento daquilo que Deus quer para você. Nós temos que ser pessoas com atitudes, e uma das coisas que eu quero dizer para você: não existe cura indolor para o pecado. Isaías compreendeu isso. Ele entendeu que para aquela tenaz tocar na boca dele, aquele pecado que ele tinha, que ele mesmo confessou: ai de mim, Senhor, ai de mim que estou perdido. Ele mesmo falou, ele mesmo declarou a vida que ele levava, talvez escondido, debaixo de máscaras, talvez debaixo, sabe, de uma farsa, de uma mentira, de uma alegria mentirosa. E ele ainda fala: porque eu sou o homem de lábios impuros. Ele ali, ele não se justificou perante Deus, ele rasgou seu coração, porque ele enxergou que quando ele estava vendo o trono, ele estava na frente do Todo-Poderoso, aonde não haveria nenhum tipo de divergências para ele poder se justificar, mas ele estava vendo que aquele Deus que ele estava vendo, estava enxergando a alma dele, estava vendo a necessidade naquele momento. E ali, nessa experiência única, Deus muda a história de Isaías, aquele homem de lábios impuros, que eu não vou entrar agora nesse mérito. Ele se tornou um dos grandes profetas de Deus, porque ele queria mudar radicalmente, de dentro para fora. E uma das coisas que eu quero falar para você: nós muitas vezes tentamos melhorar tudo de fora para dentro. Mas o Senhor fala que nós somos uma casa caiada, um sepulcro caiado. O Senhor olha o nosso coração, o desejo do nosso coração. No Salmo 139 diz assim, que mesmo antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe do teu intento e daquilo que você vai falar. Então, a quem você está querendo enganar? A quem você está nesse momento querendo trazer, sabe, uma situação que nem você próprio sabe explicar. Muitas vezes a sua condição de vida, dia a dia, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o seu dia a dia, sabe, o dia a dia corriqueiro, nos traz para nós tantas condições que muitas vezes nós nos envolvemos de tal forma, de tal maneira, que nós mesmos nos enrolamos e não conseguimos desvencilhar. Então ele estava dizendo: eu quero mudar essa história. Eu quero trazer para você algo em que você venha aprender e saber que eu sou o seu Deus. E quando Isaías resolveu tomar essa atitude de uma confiança que Deus estava depositando nele, porque Deus estava mudando radicalmente a história dele, como um porta-voz de Deus. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, Ele quer você como um porta-voz. Daí você pode dizer assim: mas eu não sei pregar, eu não entendo muito a Bíblia, estou começando agora, aceitei Jesus agora, não sei. Outros: eu nem aceitei Jesus, eu nem sei o que fazer. A palavra de Deus fala: venha como está. Não importa a situação que você está, importa o que você vai ser daqui para frente. Importa que você se entregue e Ele fará o restante. Que você se arrependa e não volte às velhas situações, porque o Senhor quer fazer tudo novo. E Ele fala na palavra que do nosso passado, quando nós nos arrependemos, quando a gente vem a Ele, Ele não se lembra mais.
Ele fala, não lembrarei mais, mas eu acato, eu abraço, eu cuido daquele que vem a mim. E ele fala, jamais ele despreza aquele que o adora, aquele que espera nele, aquele que confia nele. E a palavra ainda mais fala que todo esse processo de Isaías, ele se tornou um coração mais leve, um coração, sabe, apto a entender as coisas espirituais. E uma das coisas que eu quero enfatizar aqui é que um coração pesado, uma alma que não é generosa, ela não consegue ouvir o Espírito de Deus. Mas quando você para, você pensa, você analisa e você vê, porque você foi feito um ser inteligente, uma pessoa com capacidade de pensar, reagir, agir, ir e voltar. Você sabe quando errou, você sabe quando as evidências daquilo que você esperava não acontece, quando você se frustra, quando você se entristece, mas também quando você está alegre, quando você conquista, quando você consegue dar os seus passos de vitória. E eu quero te dizer algo, em toda essa situação o Senhor estava com você, está com você, não só estava, está. No dia a dia, quando você deita, quando você levanta, Ele é Pai, através do seu Espírito Santo, dos anjos que Ele dá ordem a nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. Ele está presente e Ele quer que você seja um porta-voz dele, como foi Isaías. Se você ler o restante desse capítulo 6, você vai ver que ele se tornou um grande profeta. Nós não sabemos todas as mudanças que houve naquele dia na vida de Isaías, mas Isaías não se justificou na presença de Deus. Ele rasgou, sabe, o seu coração. Ele se entregou. Ele se desarmou, sabe, das suas defesas humanas. Mas sabe, querendo achar um culpado, achar alguém para jogar a culpa, se justificar que alguém é o culpado em toda a situação, muitas vezes daquilo que você está passando. O Senhor está dizendo nessa noite, descansa em mim, não se justifique mais, venha a mim, fale comigo e eu, como teu Pai, te ajudarei a fazer tudo aquilo que eu desejo para que você possa ser um homem e uma mulher abençoada nesta terra. Ainda dá tempo. Muitas vezes você pode dizer, mas eu já estou tão cansado, já sou velho. Ou você pode dizer, eu sou tão moço, muita coisa para viver. O Senhor, para Deus não tem tempo, não tem idade, tem tempo. E esse tempo é agora. Ele quer mudar a sua condição. E quando Isaías respondeu para o Senhor, quando aquela tenaz foi tocada com a brasa viva na boca dele, ele sentiu. Foi como eu falei agora, não existe cura em dolor para o pecado. Tudo que é cura tem a parte de dificuldade. O remédio que nós tomamos muitas vezes não é bom, mas é o que vai nos curar. Muitas vezes um curativo que você tem que fazer, você sabe que vai doer, mas você sabe que é por teu bem. E muitas coisas têm que ser removidas para que o novo venha. Por isso que eu falei, é de dentro para fora. Então para de viver o de fora para dentro. Porque quando você se mascara, quando você tenta trazer uma situação que você não vive, você se frustra. Quando você próprio se depara com você mesmo. Porque eu sempre falo para as pessoas que eu aconselho, olhe no espelho, olhe na retina do teu olho e veja o que é melhor para você. Fale para você com sinceridade. Porque o teu Pai que tudo vê, está vendo do céu a necessidade que você está naquele momento. E quando você olha para a tua retina, você não tem como mentir para você. Porque seria um dolo ficar mentindo para você mesmo falando e não mudando nada.
Por isso a palavra fala, é de dentro para fora. E todas as vezes que forem necessárias, faça isso. E você saberá o que Deus tem de melhor para você. E quando Isaías recebeu esse toque de Deus, veio para ele um espírito de gratidão. Nos versículos a seguir mostra a gratidão daquilo que ele era e daquilo que ele se tornou. E ele foi um grande profeta, onde a palavra de Deus foi cumprida à risca, onde um profeta que falou com reis de grande porte, de grande nome. Isaías, por onde passava, ele era respeitado, porque Deus deu para ele, após essa experiência maravilhosa, de ter mostrado tudo que ele iria fazer parte, para que ele não se arrependesse, para que ele cumprisse todos os comandos que Deus deu por toda a trajetória da sua vida. E nós sabemos que palavras de Deus, quando é indicada para nós, humanos, nós temos que estar debaixo desta graça, dessa santidade, para podermos entender o que Deus quer falar. A palavra de Deus não é complexa, não. A palavra de Deus é direta. Então diz o Senhor, então fala o Senhor, então manda o Senhor. E era isso que Isaías fez, sem muitos blá blá blá, porque a palavra de Deus, ela alcança, ela traz, ela junta, ela estabelece, ela une, ela prevalece e ela alinha aquele que quer estar na presença dele. E eu pude trazer para você algumas gratidões de Isaías, não, gratidões minha e gratidões suas, que muitas vezes nós nos esquecemos. Uma das gratidões que nós temos que ter, a gratidão pela nossa vida. Hoje estou viva, você está vivo, seus familiares estão vivos. O Senhor tem dado para você a chance. Se errou ontem, hoje você tem a oportunidade de acertar. Gratidão, sabe por onde você está, na casa que você está, quantas janelas tem, quantas portas tem, quantos carros você tem, não importa. Você tem uma casa. Ah, mas não é minha, alugada, mas você tem um teto. Seja grato, muda a tua visão, é de dentro para fora. Gratidão por todos os seus órgãos. Você já parou para pensar? Muitos não têm perna, não têm braço, não têm rim. Muitos estão na fila da espera por um coração, por uma córnea, por um rim, por sangue. E nós estamos aqui com os nossos órgãos intactos. O Senhor nos deu vida, nos deu sangue nessa veia, para que possamos, sabe, trazer essa existência e essa vontade de Deus, que nós possamos ser vencedores a cada dia. Uma gratidão pelas oportunidades diárias de sucesso. Ah, mas eu perdi emprego. Você perdeu, mas você pode arrumar outro. Todos os dias são portas abertas para que você encontre o caminho que você está buscando. Porque a misericórdia do Senhor é para todos os dias. E nós não vencemos porque somos bonzinhos. Nós vencemos porque a misericórdia dele é comigo e com você. Sabe o que mais? Uma gratidão pela dívida paga. Quantas contas você pagou mesmo no meio de pandemia? Quantas coisas você desejou e você teve? Todas as vezes que você tem ido ao mercado, gratidão pela comida que você traz para dentro da tua casa. Porque nós estamos vivenciando uma época que nós passamos por cima de tudo, nós achamos que tudo é normal, não tem que agradecer nada, isso é minha vida, é só assim mesmo e não vou mudar. Não, gratidão pelo que você comprou, pelo que você pôde colocar na tua mesa no dia de hoje. A gratidão por todas as pessoas que você encontrou durante todo o seu caminho, até o dia de hoje. Seja grato. Ah, mas eu tive muitas pessoas que me fizeram mal. Seja grato. Talvez nessa situação de pessoas que tentaram te prejudicar, você tivesse que aprender alguma coisa.
e não tivesse outro meio de você entender, e o Senhor está falando com você nesta noite, Ele está dizendo, seja grato por elas, porque Deus não desperdiça nada, nada, tudo tem um propósito para aquele que crê na palavra de Deus. Também você tem que ser grato por aquele que te quer bem, que te manda uma mensagem todos os dias, que fala bom dia, que você tem um dia abençoado. Seja recíproco, que você agradeça por essa pessoa, que você entenda que esta pessoa te ama, por isso que ela manda, por isso que ela quer ver você bem. Seja grato por isso também, por este mundo que o Senhor nos fez viver, pela natureza, pelo sol, pelo ar, pela chuva, pela terra. Você já viu a tua terra, principalmente nossa terra do Brasil, uma terra próspera, que em qualquer frestinha nasce, se uma sementinha ali é jogada, nasce um pé de fruta, aquilo que for, que vier ali ser semeado. Seja grato pelo mundo que você vive, pela terra que Deus deu para você colocar os teus pés. E também eu quero falar que você seja grato ao Deus maravilhoso que te deu a vida, que te fez imagem e semelhança dele, fez você ser forte. Se você chegou até onde você chegou, é esse Deus maravilhoso que te faz você vencer a cada dia, a cada etapa que você vence. Foi Deus que te estabeleceu e a misericórdia dele está te acompanhando. E eu quero te dizer, para nós terminarmos aqui, por isso que sendo grato dessa forma, trazendo Deus para junto de você, como Isaías trouxe, essa gratidão é aquilo que te faz você escolher o teu caminho com cuidado. Tudo que você for fazer, escolha com cuidado tudo, no que você pensa, no que você deseja, no que você quer fazer. Olha, você entenda que quando você está sendo grato, a palavra gratidão é a única palavra que não tem o que se esmere nela, é ela, gratidão. Você é assim, é paralelo, você aplana todas as coisas. Quando você é grato para Deus, você está dizendo, eu me rendo, Senhor, eu me prostro, Senhor, porque essa gratidão está em mim, por tudo aquilo que tenho, por tudo que sou, por tudo que escolho, por onde vou, por onde piso, por aquilo que escolho. E uma das coisas que eu escolhi é ser grato ao Senhor. E uma das coisas que eu tenho para dizer para o meu Deus nessa noite, gratidão, gratidão, gratidão. Ao longo dos meus anos que eu tenho vivido como pastor, como pastora, e vendo alguns amigos meus pastores que já se foram, estão já com o Senhor, eu sou grata. Eu não tenho outra palavra nesta noite para dizer. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada por ter chegado até aqui. Quando Isaías foi grato e disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías tinha entendido que até aquele momento da visão do trono de Deus, ele estava sendo meramente um homem da corte. Mas naquele momento em que aquela tenaz tocou-lhe os lábios, ele pôde ver que a vida dele teve mudanças. E o Senhor está dizendo nesta noite, que haja mudança na tua vida. Se alinhe comigo, busque em mim, seja grato por tudo que você tem. E uma das coisas que eu tenho visto no decorrer dos meus dias, nós temos muito mais do que precisamos. Muitas pessoas ao redor do mundo vivem com tão pouco e são felizes pelo que têm. E nós muitas vezes, no nosso espírito de ingratidão, nós desmerecemos aquele que tudo pode fazer por nós o melhor. Então que você traga para fora aquilo que precisa ser mudado lá dentro. E que você traga para Deus o melhor que você pode oferecer. Que você renda aos seus pés, que você seja grato por todas essas gratidões, pelas pessoas que atravessaram o teu caminho,
até o dia de hoje. E você verá que essa plenitude da graça de Deus vai tocar teu coração. E você vai ser totalmente curada do seu emocional. Muitas pessoas não entendem porque vivem ainda numa condição ainda, sabe, de escravidão. E a palavra é essa que nos liberta. Gratidão, quando reconhecemos que tudo que Deus tem, Ele revela a nós primeiro, para depois falar, venha filho, porque tudo isso que eu tenho, você também é herdeiro, é participante de tudo aquilo que eu tenho. É de uma dimensão tão grande de amor que não haveria dicionário, ou livros, ou cadernos nesse mundo para poder descrever o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que o Senhor venha falar melhor ao teu coração. Que o Senhor venha trazer para você essa santidade, como eu falei. A santidade é se despir na presença de Deus. É uma experiência do Senhor que produz uma humildade que está nele. Ele sendo o que ele é, o Todo-Poderoso, mas numa simplicidade de espírito, de amor que nos toca, que nos faz a cada dia sermos homens e mulheres melhores. Que você possa fazer essa reflexão, que você traga para você, sabe, dentro de você, tudo aquilo que o Senhor quer depositar na tua vida, no teu coração, na tua família, na tua casa, para que essa plenitude dele, que está no céu, venha fazer parte do teu dia a dia. Gratidão é a minha palavra nesta noite. Gratidão, gratidão, gratidão. Se você puder, eu gostaria de encerrar essa live com uma oração. Estou agradecendo a minha amiga aí, que está lá no Maranhão. Deus abençoe. Obrigado pelo dia do pastor. Obrigado. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que o Senhor te guarde e faça de você aí uma profeta de Deus nessa terra. Obrigado por esse carinho, viu? Te amo em Cristo. E eu gostaria agora de estar fazendo esta oração. Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Eu tenho certeza, Pai, que aonde esta live chegar, vai tocar em corações, vai falar com pessoas. E a começar de mim, Senhor, que o Senhor possa mudar-me, Senhor, trazendo de dentro para fora tudo aquilo, Pai, que não te agrada, tudo aquilo que impede ainda que a tua graça, a tua santidade, Senhor, venha ser interrompida na minha vida. Mas eu entrego também cada vida que está aqui comigo e aonde esta live vai chegar. Ó Deus, que o Senhor traga, Senhor, que o Senhor convença e traga, Senhor, essa dimensão para que essa pessoa possa entender que quando o Senhor opera, não há nada que possa impedir, Senhor, o teu agir. Que as pessoas se acheguem a ti pela dimensão do teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado com cada um de nós. É o que eu te peço nesta noite, Pai, te agradecendo pelo dia e pelo novo que vai chegar e que nós possamos ter resoluções e que esse alinhamento esteja com o Senhor. Tudo isso que eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus e no nome dele eu agradeço. Que você fique nesta paz, que o Senhor te abençoe, que você possa viver o melhor, o extraordinário, o espetacular que só o Senhor pode dar. Que Ele te abençoe hoje e sempre. Shalom.